Que a paz esteja com todos vocês e permaneça para sempre a paz de Cristo e que o Divino Espírito Santo nos ajude sempre, como Ele faz, a meditar a Sua palavra, aquilo que Ele inspirou aos escritores sagrados para que escrevessem e fosse transmitido a todas as gerações, fosse transmitido a nós que estamos vivendo hoje, de forma a podermos aplicar aquilo que o Espírito espera de nós na vida de cada dia. Começamos a leitura do profeta Jonas, do livro de Jonas, 4 capítulos, divididos em 2 blocos. Primeiro bloco, capítulo 1 e 2º, segundo bloco, capítulo 3 e 4, bem divididos. O primeiro capítulo começa: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. O capítulo 3 começa: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas uma segunda vez. Aí o capítulo 2, o capítulo 4 são uma conversa de Jonas com Deus, uma oração. Ainda está escrito: Jonas então rezou, orou ao Senhor. Uma divisão muito bem feita, perfeita, bem pensada pelo próprio autor. Jonas, como vimos, fugiu da face do Senhor. E aí já percebemos no estilo do autor de Jonas como ele usa as palavras e como o uso das palavras transmite uma mensagem. Jonas foge de diante da face do Senhor. E o que acontece? Ele desce para Jafa. Estaria em Jerusalém, ele desce para o porto, para Jafa. Em Jafa, ele desce para uma embarcação. Na embarcação, ele desce para o fundo do barco e dorme. Ele é jogado no mar pelos marinheiros e desce até a profundidade do mar, à raiz das montanhas, onde ele fica preso, sem perspectiva de poder sair daquele lugar. Então, quando você foge da face do Senhor, você começa um caminho de descida. Desce, 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 desce. Então, valorizar o verbo descer aqui, e que ele não seja o nosso verbo, evidentemente. Não queremos fugir da face do Senhor para não ter que descer, que nossa vida não seja uma descida constante. Mas o que acontece no fim desse percurso de naufrágio profundo do profeta? Quando chega um momento em que ele não sabe mais o que fazer, fugindo da face do Senhor, ele se encontra com o Senhor. E aí vem o autor que escreve de uma forma fantástica, ele usa o verbo descer e logo junto do verbo descer, subir. Deus o fez subir da fossa na qual ele tinha se colocado. Então, desceu e Deus o fez subir. Fugindo do Senhor, ele se encontra com o Senhor no termo final da sua fuga. Esse é o nosso Deus. Ele nos espera. Esses somos nós, os Jonas, fugindo. A gente foge de muitas maneiras, muitas maneiras. Olhe um pouco as suas fugas. Não há um tipo só de fuga, há muitas maneiras. Mas um só é o Senhor, que nos acompanha no caminho e nos espera em um determinado ponto, no ponto que Ele achar. E aí nós nos encontramos com Ele. E o que é que Ele faz? O contrário do que nós faríamos, não? Ele pega a pessoa e levanta, tira das profundezas, põe novamente na superfície. Não afunda mais. Que capacidade tem Deus, que capacidade tem Jesus
de fazer com que o ser humano se realize plenamente. Que incapacidade temos nós? Encontrando Jonas lá embaixo, na raiz das montanhas, iríamos procurar ainda algum buraco para enterrá-lo mais do que ele já estava. Olhar para o nosso Deus, tentar ser um pouco parecido com Ele, desejar sermos tratados assim por Ele, desejar sermos assim tratados pelos outros que nos envolvem, por aqueles que tomam decisões sobre nossas vidas, e nós sermos parecidos com Deus. Quando encontrarmos alguém lá no fim da descida, fazer subir, verbo causativo, causar a subida, fazer com que a pessoa que está afundando suba, e não afundá-la ainda mais, não. Muita presença, muita caridade, muito amor, muita sensibilidade com aqueles que são difíceis, com aqueles que são problemáticos, com aqueles que causam dor de cabeça. Ser bom com os bons não é difícil, precisa ser bom com os outros. E há casos que a gente diz, bom, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Então, com esses casos, a gente tem que ter não só muita paciência, mas também uma presença e saber que não há soluções mágicas, que algum problema virá. E aí a gente olha para nós também e não somos certinhos em nada, não. Somos todos farinha do mesmo saco. Mas Deus está à nossa espera. E aí é que está a nossa alegria. Então este Jonas fugiu e a fuga dele terminou num belíssimo encontro com a face do Senhor. Mas veja, a iniciativa de fugir é de Jonas, a iniciativa de encontrá-lo lá no termo é de Deus, no termo da fuga. O livro começa com a frase: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. Esta palavra do Senhor, ela se repete algumas vezes no texto de Jonas, e assim como ela, outras palavras vão se repetindo e vão dando um sentido especial à leitura. Se a gente percebe o uso do vocábulo, palavra, ou do outro vocábulo que está sendo usado, a gente vai ter surpresas. Por exemplo, a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. Capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas uma segunda vez. O que disse o Senhor? Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser, que eu te falar. É o mesmo verbo, aqui é o verbo, lá é o substantivo para palavra. A raiz é a mesma na língua hebraica. Dizer, né, o dito, a palavra, aquilo que está sendo falado. Então, mais uma vez aparece, anuncia a mensagem que eu vou falar, a palavra que eu estou dizendo. Anuncia a palavra que eu estou dizendo. Quem está dizendo? Deus, o Senhor está dizendo. Então nós temos aqui, cada vez a palavra de quem? Do Senhor. Jonas levantou-se e foi a Nínive conforme a palavra do Senhor. Versículo 3 do capítulo 3. Sempre palavra do Senhor. No fim do capítulo 3, versículo 10, Deus arrependeu-se do mal
que disse, que falou, da palavra que ele falou, que ia fazer e não fez. De novo, uma palavra que Deus disse, eu vou destruir Nínive, e não aconteceu. Sempre palavra do Senhor. Por fim, aparece uma última vez no capítulo 4, o profeta Jonas, que diz a Deus, Senhor, não era exatamente esta a minha palavra quando eu ainda estava na minha terra? Qual era a palavra? Não dá para trabalhar com Deus. Eu vou fugir. Não era isso que eu dizia, não era esta a minha palavra. Veja, o uso do vocábulo palavra e do verbo dizer sempre é palavra de Deus, menos uma vez, que é a palavra de Jonas. Quando Jonas diz, agora é a minha palavra, eu estou certo. E a minha palavra é a palavra correta. Não dá para trabalhar com o Senhor. Por isso eu fugi. Jonas parece atrevido, mas é isso que ele está dizendo. É sempre palavra de Deus. Agora a minha palavra. Não dá para trabalhar com o Senhor. Por quê? Vamos ver por quê.